Olá pessoal, boa tarde ao corpo docente, todos os alunos da Faculdade Metodista e a todos vocês que estão assistindo o nosso vídeo. O nosso objetivo é levar até vocês informação sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o foco do nosso trabalho acadêmico sobre o tema de finanças públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal é a lei complementar número 101, prevista no artigo 163 da nossa Constituição Federal de 1988. Essa lei foi instituída com a finalidade de fixar os princípios norteadores das finanças públicas do Brasil. Os gastos exorbitantes, a dívida pública, os gastos com pessoal, entre outros, extrapolou os limites, ficou muito acima das receitas e acabou por limitar o atendimento das necessidades básicas da população, como saúde, educação, saneamento, moradia, entre tantos outros. O endividamento foi crescendo sem o devido planejamento e a cada final de mandato de governo ficava a dívida para o seu sucessor. Então, diante desse contexto, foi criada a Lei de Responsabilidade Fiscal para impor regras claras e precisas, além da transparência da gestão como um mecanismo de controle social através da publicação dos relatórios e demonstrativos da execução orçamentária. A LRF impôs limites para os gastos. Essa lei não substitui nem revoga a Lei 4.320 de 1964, que normatiza as finanças públicas. Ela consiste em estabelecer normas voltadas para a responsabilidade fiscal, ação planejada e transparente, prevenção de riscos e correção de desvios que possam afetar o equilíbrio das contas públicas, garantia de equilíbrio nas contas via cumprimento de metas e resultados entre as receitas e despesas. O instrumento preconizado pela Lei de Responsabilidade Fiscal para planejar os gastos públicos são os mesmos adotados na Constituição Federal de 1988. São eles o PPA, a LDO e a LOA. Olá pessoal, eu sou o Júnior e vou esclarecer brevemente o que é a PPA, a LOA e a LDO. O PPA é o plano plurianual que tem a função de estabelecer as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e outras delas decorrentes, abrangendo um período de 4 anos. A PPA é o documento de mais alta hierarquia de sistema de planejamento de qualquer ente público, razão pela qual os demais planos e programas devem subordinar-se a diretrizes e metas nela estabelecidas. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias elaborada anualmente. Estabelece regras gerais para a elaboração do orçamento do ano seguinte. Nela estão os anexos das metas fiscais. A LOA é a Lei de Orçamento Anual para a União, Estados, Municípios e Distrito Federal. A LOA deverá ser elaborada respeitando as diretrizes e prioridades estabelecidas na LDO e os parâmetros e limites fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal. A LDO e a LOA deverão conter demonstrativos da estimativa das receitas. Olá pessoal, eu sou o Rony e dando continuidade ao nosso trabalho, eu quero destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal também impõe ações punitivas aos que não cumprirem a lei. Existem 2 tipos de punição: as punições fiscais, que correspondem ao impedimento do ente governante para recebimento de transferências voluntárias, contratações de créditos, entre outros, e as sanções penais, que envolvem pagamento de multa com recursos próprios, que podem chegar a 30% dos seus vencimentos anuais, inabilitação para o exercício da função pública por um período de até 5 anos, perda do cargo público, cassação do mandato e até a prisão. Olá pessoal, eu sou a Marta e vou falar sobre a contabilidade pública. A Lei 4.320, de 17 de março de 1964, ainda em vigor, estabelece regras para o registro, execução do orçamento público, controle, através dos balanços orçamentários financeiro e patrimonial.
A partir dessa lei, muitas foram as normativas lançadas no intuito de instruir os governantes na missão de gerir seus orçamentos e acompanhá-los durante a execução. Mas os governantes, contadores e demais agentes públicos consideram a essa orçamentária como centro de discussões e fazem dela o estopim para diversas crises ou até mesmo a testa de ferro para a não execução das atividades pleiteadas pela sociedade. Isso significa que escriturar e executar o orçamento não seriam mais suficientes para atender a complexa rede de interesses dos dias atuais. Com o surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, a contabilidade pública deu um salto de qualidade, se tornou mais dinâmica e principalmente mais presente no nosso dia a dia. Pois um fator muito bem reforçado pela Lei de Responsabilidade Fiscal é o da publicidade dos atos públicos, seja através da mídia escrita ou falada ou pela internet, que chega no mundo inteiro. Não é mais admitido o segredo das contas públicas. Hoje, há audiências públicas de prestação de contas de metas fiscais estabelecidas para o exercício. A Resolução 1128, de 21 de novembro de 2008, do Conselho Federal de Contabilidade define o patrimônio público como o conjunto de bens tangíveis ou intangíveis, onerados ou não adquiridos, produzidos, formados, mantidos ou utilizados pelas entidades do setor público, que seja portador ou representante de um fluxo de benefícios presente ou futuro, inerente à prestação de serviços ou à exploração econômica por entidades do setor público e suas obrigações. Olá pessoal, eu sou o Salmir Gomes e, dando continuidade ao trabalho, vou destacar a fala da Inês quanto à transparência. A busca da transparência na gestão fiscal é um dos elementos fundamentais para a manutenção das contas públicas, porque ela atesta o atendimento dos limites, condições, objetivos e metas, firma responsabilidades, justifica os desvios e indica as medidas corretivas, define o prazo estimado para a correção e dá acesso ao público dos dados das contas públicas. Mas falando em transparência, pessoal, eu vou dar foco a essa questão aqui no meu município, que é a cidade de Bertioga. Existe aqui em Bertioga, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, transparência da administração pública? Sim, ela existe. Qualquer pessoa pode acessar o site da prefeitura e, clicando no item Contas Públicas, poderá verificar lá os relatórios orçamentários. Porém, eu vou fazer uma observação, que nós, enquanto estudantes e futuros gestores públicos, que estamos tendo aula, estamos estudando o assunto, falando sobre ele a todo tempo, tivemos dificuldades de compreensão dos dados ali inseridos. Então eu pergunto a vocês, qual o índice percentual da população aqui de Bertioga que possui entendimento, que possui conhecimento e tem interesse sobre esses relatórios? Bertioga é uma cidade balneária com média de 50.700 habitantes numa vasta extensão de 470 km². Existe aqui muitos bairros afastados do centro comercial e predomina como domicílio ocupacional uma população bastante carente, na sua maioria, exceto nos picos de temporada. Podemos dizer que a minoria tem acesso e interesse sobre a administração pública. Nós fizemos várias entrevistas, vamos apresentar 6 delas, como vocês verão a seguir, e podemos constatar a questão pública. As leis não fazem parte do dia a dia das pessoas e também não têm interesse de conhecê-las. Eu vou citar como exemplo que se nós pegássemos um automóvel e colocássemos um megafone circulando pelas ruas e convocando as pessoas para irem ao espaço público municipal para tratarmos junto com o poder público sobre a questão de bem-estar social, como saúde, educação, saneamento, moradia, e ainda assim
Mesmo se tratando de assunto de bem-estar social, pode-se afirmar que a minoria vai comparecer, ao passo que se eu pegar o mesmo automóvel e anunciar que haverá um show da Ivete Sangalo na orla da praia, podem acreditar, vai chover gente até de municípios vizinhos. Isso acontece porque as pessoas estão desacreditadas da administração pública brasileira, dos seus gestores. A população não tem conhecimento que é de suma importância a sua participação ativa para exigir, cobrar, colocar em ação as suas necessidades, as suas dificuldades, interagir com o poder público buscando melhorias. A população faz suas reclamações, mas não usa desse atributo para buscar soluções. Se nós, cidadãos comuns, nos ajuntarmos mesmo não tendo conhecimento, mesmo sem entendimento das coisas públicas, ao pouco vamos digerir, vamos nos familiarizar, vamos ficando cada vez mais próximos da realidade da política do nosso município. Também das dificuldades dos nossos gestores de governar, de administrar a nossa cidade. Participando nós poderemos saber onde está sendo utilizado o nosso dinheiro público. Então fica aqui para vocês as informações que a participação ativa da sociedade é importantíssima na administração pública. A ideia do plano para a construção e desenvolvimento social parte de um, mas precisa do apoio de todos. Começou. Oi, boa tarde. Boa tarde. Por favor, a senhora poderia ajudar a gente para uma pesquisa do trabalho da faculdade? Tudo bem. É Se rapidinho. quiser fazer, É rapidinho. É o seguinte. A senhora é moradora, qual é que é o seu nome? é Cidinha. Cidinha, você é moradora aqui da cidade de Bertioga? Eu morei 10 anos, aí 4 anos eu fui para São Sebastião, mas já faz 3 meses que eu estou de volta. Tá. Eu gosto mais daqui. Tá bom. Eu vou te fazer só uma perguntinha. Você tem conhecimento sobre a lei de responsabilidade fiscal? Lei da responsabilidade. Não faço a mínima ideia do que seja isso. Daí já não vou poder te ajudar porque eu não sei mesmo. Não, tudo bem. E se eu te fizer um convite para a gente fazer parte de um plano de estudo hoje da administração pública aqui do município, para a gente discutir sobre melhorias assim para o bairro, é uma questão meio política, mas com a contribuição de todos fica bem legal. Olha, eu vou te falar a verdade. Política, assim, eu não levo o menor jeito. Eu acho que essa eu vou ficar de devendo. Tá bom, tá bom. Dona Cidinha, eu agradeço, tá? Por tudo que a senhora fez aqui pela Ok. gente. E eu queria saber uma coisa, eu posso postar esse vídeo para estudos na nossa faculdade? Pode sim. Pode? Tá bom, obrigada. Tá à Obrigada. vontade. Tá Ok? valendo, tá valendo. Boa noite. Boa noite. Qual que é o nome do senhor? Pedro, Seu Pedro. O senhor é morador aqui de Bertioga? sou. Eu posso contar com a sua colaboração para um trabalho para a faculdade? Pode. Então tá. É uma perguntinha bem simples, bem rapidinha. O senhor tem conhecimento, seu Pedro, sobre a lei de responsabilidade fiscal? Eu não tenho, não. Não faço nem ideia o que é isso. É sobre o quê? Sobre a prefeitura? O que é isso? É uma lei de responsabilidade fiscal. Eu não tenho nem ideia o que é isso. Não tenho, não. Tá bom, a gente vai dar uma explicaçãozinha pro senhor. Muito obrigada pela sua participação. Eu posso postar esse vídeo? Eu sei que você está com um pouquinho de pressa, os pernilongos pegando. Tá pegando. É que eu vou precisar colocar esse vídeo na faculdade, pode ser? Pode ser, não tem problema, não. Tá bom, muito obrigada, viu? Boa noite. Disponha. Boa noite. Ok? Oi, boa noite. Boa noite. Por favor, eu posso contar com o senhor uma ajudinha para a gente fazer uma pesquisa para um trabalho para a faculdade? Isso, sem dúvida. Eu queria saber se o senhor tem... O senhor mora... Qual que é o nome do senhor? Toninho, Seu Toninho? O senhor mora aqui no município de Bertioga? moro. O senhor tem algum conhecimento sobre a lei de responsabilidade fiscal? Não, estou bem informado sobre essa parte. Né? Não. Tá bom, seu Toninho. Obrigada, viu, pela sua participação. Ah, só mais uma perguntinha. A gente vai precisar postar esse vídeo para estudo na faculdade, tudo bem? Tudo bem. Tá sem bom, problema. obrigada. Valeu, obrigada. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde. Por favor, você poderia contribuir com a gente para um trabalho para a faculdade? É uma pergunta bem rapidinha. Posso.
Qual que é o seu nome? Andréia, Andréia, você mora aqui em Bertioga? mora 20 anos. Tá. Eu queria saber o seguinte, você tem algum conhecimento sobre a lei de responsabilidade fiscal? Já ouvi falar alguma coisa. Legal. E eu posso te fazer um convite? Você gostaria de participar de uma audiência pública aqui no espaço municipal? Ah, é que eu trabalho muito, não tenho tempo. Tá bom, Andréia. Obrigada, viu? Boa tarde. Tchau. Oi, boa tarde. Oi, boa tarde. Você poderia contribuir com a gente para um trabalho para a faculdade? É uma pergunta bem rapidinha. Sim, rapidinho, porque eu tô com um pouco de pressa, por favor. Tá. Eu queria saber se você tem conhecimento sobre a lei de responsabilidade fiscal. Não. Tá legal, então. Obrigada. Como que você Nada. chama? Neia. Obrigada, viu, Nada. Néia? Tchau. Tchau. Bom, pessoal, eu sou a Mari. Finalizando o nosso trabalho acadêmico, deixamos aqui nossa proposta para conscientizar a sociedade, não só aqui do município de Bertioga, mas de forma geral, que a participação da sociedade junto ao poder público é fundamental. Nós vivemos num país democrático e, se nós nos colocarmos diante do poder público para reivindicar pelo bem-estar social para todos e por todos, nós construiremos um novo Brasil. Imagine o nosso país com educação, saúde, moradia digna, com o desenvolvimento urbano, entre tantas outras, que é básico e necessário. Esse é o sentido da arrecadação tributária, que nós disponibilizamos para as mãos dos nossos governantes. A nossa proposta é que a informação sobre a lei de responsabilidade fiscal, que o controle social seja explícito numa linguagem simples e popular. Mas como podemos destacar que esse conhecimento seja de fato considerado importante no dia a dia do povo brasileiro? E como essa informação pode chegar a todos os cidadãos de forma geral? Nossa sugestão é, a partir da pré-escola, uma base mínima de informação através do rádio, televisão, pois a televisão é um veículo de comunicação mais popular e mais acessível, principalmente à população mais carente. Entre outros, outdoor nas cidades, nas estradas do Brasil e por aí afora. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por assistir nosso vídeo e uma boa noite.